Olá a todos, boa noite. Eu sou o monitor Israel Cubas, tenho trabalhado aí com vocês no PCC 3100. Eu vou apresentar aqui um tutorial bem breve, espero não bater aí a casa de 20 minutos, sobre a construção de uma peça aí que está no módulo 1. Aí no Moodle de vocês, eu vou mostrar aqui para vocês, aqui o Moodle da disciplina, no material da monitoria, a gente passa aqui por baixo. E temos aqui o módulo 1, Primitivas e Features. Eu vou trabalhar aqui com essa peça aqui, que é o exercício 3 dessa primeira apostila. Tem a imagem aqui. Espero ajudar vocês a apresentar novos recursos aí no NX. Vou fazer ela de dois modos. Um módulo do jeito que está apresentado aqui na apostila e de um outro modo, só para apresentar novos recursos aí, jeitos mais fáceis de trabalhar com essa peça. Então, só observar as dimensões aqui. Essa é a peça que a gente vai fazer, ela é bem simples ainda. Então, ela consiste de um cilindro, né? Eu vou fazer um gloss aqui em cima, fazer os furos. Eu vou fazer de primeiro jeito, né? Do jeito que está aqui na apostila. E logo em seguida eu vou fazer ela do lado mesmo, de uma outra forma, para aumentar aí o conhecimento de vocês. Então, eu estou aqui com o NX aberto. Como eu já apresentei para outros alunos aí na monitoria, é importante que vocês desmarquem essa opção aqui de de Continual Dimensioning aqui no Sketch. Vocês vêm aqui no Customer Defaults, vem aqui no Sketch, vem em Field Constraints, vem em Dimensions e desmarca essas opções aqui ó, de Continuous Auto Dimensioning. Isso daí ajuda bastante a gente a não ter que ficar apagando dimensões em cinza. Essas dimensões cinza são criadas automaticamente pelo NX. Usualmente a gente gosta de colocar as dimensões manualmente, então por isso que a gente faz. Vocês vão dar um OK aqui, ó, Apply OK, fecha aqui e inicia de novo. Vocês vão fechar ele e abrir ele de novo para essas configurações serem aplicadas. Logo em seguida, vocês podem aplicar também aqui nesse martelinho, em Rows, em conteúdo aqui em Content, vocês colocam em avançado. Vocês podem dar um clique aqui, dar um OK, para ter mais ferramentas disponíveis para você quando vocês abrirem o ambiente de modelagem do NX. Então, feito isso, a gente pode começar a construção dessa peça. Então, eu clico em New. Já deixo marcado aqui em Model, porque a gente vai construir uma peça, não vou fazer montagem, não vou trabalhar com placa de metal nem nada. Vou alterar essa pasta para um lugar de conhecimento meu, então vou salvar ela na minha área de trabalho. Isso já aconteceu em monitorias de alunos perguntarem sobre erro de permissão e tal, não estava conseguindo salvar, é porque acaba esquecendo de alterar essa pasta. Se você deixar na pasta interna do NX, que vem por padrão, o programa ele não tem permissão de administrador para salvar lá dentro. Então por isso que dá esse erro. Então você altera isso daqui para uma pasta que você criou. Então eu vou colocar aqui módulo 1, né? Módulo 1 3, né? Porque eu estou fazendo o exercício 3 do módulo 1. Então vamos partir para a construção dessa peça. Eu vou fazer aqui, já fiz essa peça várias vezes, então não vou ficar olhando as dimensões toda hora. Eu sei bem de cor já, espero o NX carregar. Mas fiquem à vontade para seguir esse tutorial passo a passo aí na casa de vocês. Espero que esse vídeo ajude bastante aí a entender mais alguma nuance ou outra aí do NX. Não se importa que eu tô com o NX Only, ele é idêntico ao NX 10. Por problemas técnicos eu tive que usar o NX 11 por enquanto. De qualquer forma, o ambiente está aqui. Tenho várias ferramentas aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um cilindro, que é o cilindro base que está apresentado aqui nessa peça. Então, beleza, eu vou pesquisar aqui. Se eu esqueci, por exemplo, onde que fica o cilindro, eu sei que ele está aqui, ó, em Design Feature. Eu sei também que ele está em Menu, Insert, Design Feature e Cylinder. Entretanto, se eu tivesse esquecido, eu posso pesquisar em inglês, Cylinder aqui. E ele mostra exatamente onde que está localizado. Então, eu vou selecionar aqui o cilindro. Primeira coisa que ele apresenta é essa caixa de diálogo aqui.
Esperar ele carregar. Aqui, ó. Então ele apresenta um vetor, que é o vetor de direção do meu cilindro. Então ele vai crescer na direção Z, então é exatamente isso que eu quero. Eu poderia sim selecionar na direção Y, poderia modificar aqui para a direção X, mas na nossa peça a direção Z é a mais cômoda. Ele pede para eu selecionar um ponto, que vai ser o ponto de centro do meu cilindro. Então vou selecionar aqui a origem do meu sistema de coordenadas, ok? E diâmetro e altura, eu olhando aqui a peça, posso ver aqui que são 82 milímetros nesse cilindro base e ele tem 10 milímetros de altura. Então, beleza. Então, eu clico aqui, ó, já está marcado 82,10. A ferramenta de booleano aqui eu deixo em none, porque eu estou criando um sólido. Dou um ok. E ao mesmo tempo aí ele cria esse cilindro base. Esse cilindro base, ele está demorando um pouquinho porque o NX foi carregado há pouco tempo. Então beleza, fiz o cilindro base. Agora eu vou criar um boss. O boss, o que é o boss? Ele é uma protuberância. Ele chama boss porque ele precisa de uma peça-chefe, né? Uma peça que vai ser a base, né? Então para eu pegar o boss, ele também está aqui, ó, em More, mas ele também está aqui em Menu, Insert, Design Feature, Boss. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é clicar na face de aplicação dele. E ele vem com essas dimensões padrão de 20, 30, 0. E eu tenho que alterar para as dimensões da minha peça aqui. Ó. Então no nosso caso é 60 de diâmetro, 10 de altura e ok. Então eu vou colocar aqui ó, 60, 10. Esse taper angle é o ângulo de inclinação. Eu posso fazer esse boss, em vez de ser um cilindro, um tronco de cone. Então, por exemplo, se eu colocasse um ângulo aqui de 10 graus, ele ficaria assim, ó. Você viu que ele tem uma angulação aqui. Entretanto, nossa peça não pede isso, então eu vou colocar 0. Ok. Então agora a única coisa que falta pra gente é posicionar isso daqui de acordo com o centro desse cilindro base. Eu vou utilizar a opção de ponto a ponto. Então eu clico aqui, ó, e seleciono a aresta de baixo, porque eu tenho certeza que eu tenho uma opção aqui de centro de arco, então eu seleciono esse arco e coloco aqui, ó, centro de arco. Então ele vai levar o centro desse boss para o centro do cilindro base. Então dá um OK aqui, ó. E ele automaticamente é reposicionado. Então feito isso, essa primeira parte foi terminada, tem os dois cilindros e agora falta a parte de furação. Vamos fazer isso rapidamente. Usar a ferramenta Role. Ele está evidentemente aqui. Posso pesquisar aqui também na área de pesquisa. Ele também está aqui. Aqui, ó. É estranho que ele não está no meu, mas no de vocês provavelmente vai estar. E ele está aqui também, ó, em menu Insert Design Feature Role. Beleza. Eu vou fazer o furo central primeiro. Primeira coisa que ele pede é para especificar um ponto. Entretanto, se eu clicasse diretamente nessa face, ele ia criar um ponto aleatório onde eu cliquei. Eu não quero fazer isso, então eu vou clicar aqui ó, em Sketch Section para eu primeiro criar um plano. Então, seleciono um plano. Aqui. Uma particularidade, se você largar o mouse em cima de um lugar e esperar aparecer esses três pontinhos ali, ó, você clicar, ele aparece as opções de seleção que ele está. Então eu posso tanto selecionar a face do cilindro 1 quanto a face do boss. Eu quero exatamente a face do boss. Então eu seleciono aqui e espero um pouquinho. Ele vai gerar um plano aqui para eu dar um OK. Ele está demorando um pouquinho por causa que o índice foi inicializado há pouco tempo. Mas já que ele responde. Dá uma pausada no vídeo até ele responder. Não precisei. Ele já carregou o plano, você viu que ele está no lugar correto. Dou um OK aqui. É exatamente esse plano que eu quero trabalhar. E agora sim eu vou criar esse ponto, só que eu vou usar uma ferramenta aqui, eu não vou usar essa opção de Inferred. Eu vou clicar nessa setinha e eu tenho todas essas opções de criação de ponto. Então eu vou selecionar essa opção aqui, ó.
de Arc Ellipse Sphere Center. Então, se eu clicar aqui e selecionar um arco, por exemplo, esse aqui, ó, ele automaticamente ele já cria um ponto aqui no centro. Então, beleza. Fecho ali, dou um Finish, e agora eu vou configurar o diâmetro desse furo. Então, o diâmetro do furo, no nosso caso, é 36, né? Ele está mostrando aqui, ó, 36. Só alterar isso aqui. As outras opções aqui de direção, de forma, isso aqui eu vou deixar do jeito que está. True Body a gente está especificando porque a gente quer atravessar o corpo todo, ele é um furo passante. No entanto, eu poderia dar um valor, poderia colocar, por exemplo, um valor maior do que a espessura total do corpo. Então, por exemplo, 30, 20 seria suficiente para atravessar completamente o corpo. Eu poderia, por exemplo, deixar esse ângulo de ponta diferente de zero, como ele ficou. Entretanto, usualmente a gente usa o zero. Esse ângulo de ponta é para simular uma broca, né? Então eu posso alterar isso para zero e ele fica reto ali embaixo. E eu vou deixar aqui True Body mesmo. Subtração porque eu estou tirando matéria de um lugar desse corpo. O corpo já foi selecionado. Só para confirmar, eu vou dar um OK aqui. Ó. Beleza. Fiz esse primeiro furo. Me perdi com a peça. Então, por exemplo, eu posso acessar as informações aqui de vistas ortográficas. Colocar na vista isométrica. E dar um Fit. Se eu tivesse com a peça pequenininha, eu poderia clicar aqui ó, em Fit. Ou um Ctrl F. Para ele deixar visualmente ajustado, né? Então, para a gente finalizar, precisamos fazer mais 4 furos, esses dois e esses dois. Então, eu vou fazer primeiramente esses dois furos. Eu vou clicar aqui em Role novamente. Então, vou especificar um plano agora de trabalho, é o mesmo plano que a gente tinha trabalhado anteriormente. Entretanto, só para confirmar a posição dos furos, eu vou fazer um furo aqui e um furo aqui. Então, o furo tem 10 milímetros, é passante também. Deixa eu reposicionar isso daqui para a vista superior. E então eu vou fazer um ponto aqui nessa aresta e nesta. Entretanto, eu tenho essa opção de quadrante e eu vou usar ela. Então é só eu clicar perto desse quadrante que ele cria um ponto ali. Clico nesse quadrante e cria um ponto aqui. Beleza. Feito isso, eu finalizo esse sketch. As configurações de furo vão ser igual ao que estava anteriormente. Vou deixar aqui em True Body. E o diâmetro dele é 10, como a gente já tinha visto anteriormente. O corpo já foi selecionado. Dou um OK. Fiz meu furo. Agora o que me falta é esses dois furos de 6 milímetros que estão posicionados a 36 milímetros de distância do centro. E estão ajustados ao centro também aqui. Então eu vou fazer novamente esses dois furos. Vou clicar no plano de interesse, vou fazer um plano, né, inicialmente. Só que você vê que ele está aplicando o centro de coordenadas numa posição que eu não quero. Eu quero que ele fique no centro daqui. Então eu vou, em vez de usar esse método de inferido, eu vou fazer um new plane. Então ele tem 3 partes aqui. Eu seleciono um plano, seleciono um vetor. Então o vetor que eu vou selecionar, ele é o vetor horizontal, né, desse plano. Então eu vou selecionar esse vetor, por exemplo, e ele está pedindo um ponto. Então esse ponto eu vou selecionar o centro desse arco. Então eu altero essa opção aqui, ó, para centro do arco, seleciono o arco e beleza, o Z está para cima, XY, esse plano é exatamente o que eu quero. OK. Agora sim, eu posso criar esses dois pontos, só que eu vou usar agora a opção de Inferred e vou criar dois pontos aleatórios aqui e vou posicionar eles. Primeira coisa, vou selecionar esse pontinho, selecionar esse vertical axis aqui. Eu vou deixar ele colinear a esse eixo de coordenadas. Você viu que ele ficou agora centralizado. Faço a mesma coisa com esse ponto. Espero aparecer os 3 pontinhos aqui, ó. E seleciono Sketch Vertical Axis. E deixo colinear. Beleza. Agora só falta colocar as dimensões da distância desse ponto em relação ao eixo X. Então eu seleciono ele usando Rapid Dimension.
Espera um pouquinho, seleciono o ponto, seleciono o eixo, espero aparecer a dimensão e coloco 36, que é exatamente o que a gente quer. Faço a mesma coisa com o ponto de baixo, ó. Coloco 36, dou um Enter, tá tudo certo, eu vou finalizar o sketch. E agora é só alterar a opção de diâmetro. Como o resto já está totalmente configurado, deixo 6, True Body, o corpo já foi selecionado e dou um OK. Essa é a peça finalizada, bem simples. Entretanto, para agregar mais a esse vídeo, eu espero bater 20 minutos agora, vou fazer ela novamente de um outro jeito. Só que como eu não quero utilizar novamente esse mesmo centro de coordenadas, eu vou fazer mais um arrastado aqui para o lado. Então eu venho aqui, ó, clico aqui em Datum Pane e eu vou criar um Datum Sys novo. Então ele aparece para a gente 000, como se eu fosse criar no mesmo local, só que eu quero fazer ele arrastado. Então eu vou colocar ele na frontal aqui, ó. Só voltar aqui. Quero arrastar ele em Y. Então eu vou largar aqui. Então, quanto que eu tenho que arrastar para ele ficar legal? Eu tenho que arrastar o diâmetro completo, né? Para ele para lá. Mais 10. Então eu vou colocar aqui 82 mais 10, que ele aceita. Você viu que ele arrastou? Então ele vai ficar... Eu vou criar mais uma peça aqui, só que 10 milímetros separados uma da outra. Posso aumentar um pouco? Colocar 82 mais 25. Só para ficar mais distante. Ok. Pronto, dessa forma eu criei mais um eixo de coordenadas, que é o que eu vou estar trabalhando para outra abordagem de construção. Então, como que eu vou fazer essa construção? Eu vou fazer um esboço da seção dessa figura e depois eu vou rotacionar ele extrudando, fazendo a extrusão, né? Usando essa ferramenta de Revolve aqui. Vocês vão utilizar mais para frente também. Então, beleza. Explicado isso aqui, eu vou fazer um sketch, fazer um esboço neste plano aqui, ó, YX aqui, ó, desse novo eixo de coordenadas. Dou um OK, é exatamente isso que eu quero. E agora eu vou fazer esse esboço. Como que eu vou fazer esse esboço? Eu vou usar esse profile, que é uma linha contínua, e vou copiar a cara dessa face. Então eu clico aqui, ó, eu vou fazendo aqui exatamente esse contorno aqui, ó. Espero ele responder certinho. Eu quero. Porque ele tá meio chato aqui, ó. Vou só acertar ele de novo aqui. Para a vista frontal. Para ele pegar o ponto... Vou marcar aqui, ó. Vou pegar aqui. Aqui. Pego aqui o ponto na altura. Pego o ponto central. Ponto central. Bato aqui, ó. Fechei esse sketch, ó, como que ele tá lá do outro lado. Feito isso, eu posso cancelar isso aqui. Acabei clicando errado, vou finalizar esse sketch. E agora com isso eu vou rotacionar. Eu vou rotacionar aquele esboço em torno do eixo Z aqui, ó. Então, pega a ferramenta de Revolve, seleciona a curva, pega o vetor, seleciona o vetor e o ponto ele já está especificado como eu quero que ele fique ali mesmo. O padrão já veio certinho. Se ele não tivesse correto, eu poderia alterar isso daqui para, por exemplo, o centro do eixo de coordenadas, para ficar correto. E só a única coisa que eu tenho que alterar é esses ângulos aqui de começo e fim. Então eu quero começar no 0, vou largar ele até 360 para ele fazer completo. Deixo em None para ele criar um sólido. Beleza. Então, feito isso, eu criei o sólido exatamente igual a esse. Entretanto, ele agora está sem nenhum furo. Eu vou fazer esses furos criando um esboço completo aqui no fundo e fazendo a subtração desse esboço em termos de extrusão. Então é exatamente o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui em Sketch, fazer um esboço aqui nessa face, nesse plano aqui.
Eu, na verdade, quero esse plano aqui. Eu vou dar um cancel aqui, eu vou começar de novo. Vou clicar eu vou fazer um plano para ficar do jeito que eu quero. Então eu vou selecionar essa face, vou especificar um vetor, que é esse vetor aqui. Vou especificar o ponto. Eu quero que o ponto seja esse ponto aqui. Vou dar um OK. E agora sim, eu vou fazer um esboço copiando esses círculos aqui, que foram os buracos feitos no exemplo, na peça anterior. Então vou fazer círculos aleatórios aqui. Só fazer de novo. Seleciono aqui. O diâmetro desse primeiro buraco é 36. Vou dar um OK aqui. 36. Agora o diâmetro desses outros furos aqui são 6. Então eu deixo em 6 mesmo. E eu posiciono eles aqui da forma mais correta possível. E venho aqui também. Esse diâmetro aqui é 10. Então eu coloco ele aqui e aqui. Agora só falta posicionar da maneira mais correta possível. Eu vou utilizar a ferramenta do Rapid Dimension, que sumiu aqui pra gente aqui. Então a posição disso em relação a esse eixo é 36, que é igual que a gente tinha feito antes. A posição disso em relação a esse eixo é 36 também. A posição desse furo em relação a esse eixo, é metade do boss. É exatamente a metade do diâmetro do boss, então é 60 sobre 2. A mesma coisa acontece com esse outro, que é 60 sobre 2. Ok. Eles já estão colineares aí com o eixo de coordenadas, mas para ter certeza eu posso posicionar eles colinearmente. Então deixo aqui, seleciono o centro, não, na verdade não ESC aqui, seleciono o centro, 3 pontinhos, X, vertical axis, posiciono corretamente aqui, seleciono aqui, colinear, só para ele ficar correto, sabe? Para ter certeza de que eu não estou fazendo nada errado. Feito isso, o sketch foi finalizado. Vou finalizar aqui, voltar para a isométrica e vou usar o extrude em cima do esboço que a gente acabou de fazer. Vou dar um cancel aqui porque eu acabei selecionando alguma coisa errada. Seleciona o perfil que a gente fez. Você viu que ele está para baixo, então eu vou reverter isso aqui. Ele está para infer aqui, eu vou deixar para subtract. Vou selecionar o corpo. E essa distância eu vou deixar do jeito que está. Poderia colocar menos, por exemplo, 20, né? Mas para ter certeza que ele vai atravessar o corpo inteiro, então eu vou deixar 32. Então aparentemente está tudo ok, vou dar um ok. E a peça foi repetida. Você viu que a árvore de ações acabou ficando menor, né? Para essa abordagem. Você viu que a gente fez um sketch, fez um revolve, fez um sketch, fez um extrude. Nesse outro caso a gente fez um cilindro, um boss e 3 procedimentos de furo. Então, em termos de praticidade, talvez essa outra abordagem fosse a melhor. Então, beleza. Feito isso, você viu que dá para ver ainda os esboços aqui, fica meio estranho de visualizar, aparecendo as linhas azuis. Então eu vou sumir com elas, eu posso clicar com o botão direito aqui e aplicar um hide aqui. Entretanto, vou fazer de uma forma mais prática, clicar um Ctrl J e esconder todos os sketches aqui, ó, apertando em menos. E os sistemas de coordenadas também, para não ficar me atrapalhando. Escondo eles, dou um close, posiciono aqui para isso aqui, para ele ficar em isométrico. E vou alterar a cor disso daqui para um jeito que eu quero. Então eu vou deixar ele sem as bordas. E vou deixar uma peça em laranja e outra em um outro tipo de cor, só para ficar diferente. Dá um OK aqui. Vou deixar nesse laranjinha clarinho aqui. Ok. E essa outra peça, vou deixar em uma outra cor. Por exemplo,
esse amarelinho clarinho aqui, só para diferenciar. Então, essa foi a primeira construção, vocês podem optar aí por deixar ela com as bordas. Temos aí as duas abordagens diferentes, espero que isso ajude vocês aí no processo de uso do NX. E por enquanto é só, eu vou trazer mais vídeos com dificuldades diferentes. Até mais.